tá em relação a isso, porque a minha dúvida, eu tô com um filho pequeno, mas, por exemplo, eu tenho hoje um enteado de 13, né, que a gente já toma banho de 1h30, essas coisas. E eu sempre fico nessa dúvida, até quando, eu gosto, eu também acho que eu tenho que falar direto com ele, mas eu sempre fico na dúvida, até onde eu entro na história, entendeu? Eu entro, não entro, eu sempre fico com esse medo, sabia? Então, uma coisa curiosa que aconteceu, eu tava com meu filho nesse período de férias escolares, e saiu, meu filho é muito fã do Leandro Hassum, ele acha o Leandro Hassum muito engraçado. Então, todo filme que sai do Leandro Hassum, ele quer ver porque ele acha o Leandro Hassum muito engraçado. Legal. Saiu um filme novo do Leandro Hassum, e a gente foi assistir. E no filme, tinha uma história tipo de vampiro, não quero dar spoiler, mas em um momento do filme, o personagem do Leandro Hassum falava que ele precisava do sangue de uma virgem pra combater lá, sei lá o que, do vampiro. Beleza. Ele tinha 2 filhas. Uma bem pequena, tipo 9 anos da idade do meu filho, e uma mais adolescente. E aí ele falava pra adolescente, me dá seu sangue. E a filha falava, pai, eu não sou mais virgem. Na hora, o meu filho olhou pro lado e falou assim, mãe, eu não entendi. Virgem não é o signo? Ah, entendi. Eu falei, se a gente pode terminar de ver o filme? Porque eu queria entender o que ia acontecer no filme pra eu explicar. Entendi. Eu falei, a gente pode terminar de ver o filme, eu te explico? Aí ele, tá. Aí a garotinha, aí ele falava assim, aí tinha o desenrolo do filme e o pai falava assim, tá, então vamos pedir da pequena. E a pequena fazia a mesma pergunta que o Pietro. Pai, mas eu não sou virgem, eu sou de Gêmeos. Aí o Pietro, tá vendo, mãe? Eu não tô entendendo, a gente tem como trocar de signo. Eu falei, calma. Nossa, faz todo sentido. Terminamos o filme, e aí a primeira coisa, quando começou a subir ali os agradecimentos, o meu filho falou, mãe, me explica esse negócio aí. Falei, então, o que você entende como virgem? Então, essa é a forma que eu sempre falo para os pais ou para você que tem um enteado, como que vai chegar para uma criança e falar o que ela entende? Você tem que saber o que ela entende. Porque, às vezes, ela só quer saber alguma coisa muito específica que tu vai vir com um caminhão de informação que ele não está preparado para ouvir. Entendi. Aí eu falei, o que você entende de virgem? Virgem é o signo. Aí eu falei, e você só sabe isso, filho? Só. Aí ele, o que você entende de sexo? Aí ele, sexo se é menino ou menina. Porque uma vez ele perguntou, mãe, qual é o sexo? O que é sexo? Mas ele só queria saber o que era sexo pra botar no videogame. Entendi. Tá, lógico que é isso. Imagina, explicar de sexo, você pega o pintinho, não dá. Entendeu? Então eu falei, por que você tá me perguntando? Quando ele perguntou a primeira vez, por quê? Ele, porque tá perguntando qual é o sexo. Eu falei, do boneco? Ele eu falei, é menino, você não é menino. Boa abordagem. Aí ele, tá. Ponto. Ele não me perguntou o que era sexo, ele me perguntou qual era o sexo que tinha que estar ali. Entendi. Então eu disse pra ele só queria aquilo ali. Imagina ele, ele deveria ter uns 7 anos. Eu falei, então, meu filho, senta aqui, vamos falar sobre sexo. Cara. Entendi. Entendeu? Não vale a pena você investir tanta coisa, porque eles não estão preparados pra isso. Aí eu falei, então, assim como o signo, que é virgem, serve pra signo e pra outra coisa, assim como a mamãe. A mamãe é peixes, mas eu não sou um peixe, certo? Ele, Falei, então, o virgem é a pessoa que nunca teve uma relação sexual. Você sabe o que é relação sexual? Sei, mãe, é como faz o neném. Eu falei, é isso. Aí ele, entendi. Pronto, morreu o assunto. Sem mais, entendi. Depois ele falou assim, nem queria saber isso. Foi demais, informação demais. Se eu falo mais, aí que ele ia ficar pior ainda. Então eu dei a informação que ele precisava. Entendi. Então, o que acontece? A criança, ela vai te dizer o limite dela. Entendi. É só você perguntar. Entendi. De que forma? O que você entende? Por que você está perguntando? Porque aí a gente sabe exatamente o que ele quer saber. Entendi. E aí a gente dá só o que ele quer. Entendi. Entendeu? Eu tava com ele, já tá com 13 anos, assim, minha preocupação é o contrário, sabe? É quanta informação ele tá tendo. Internet, né? Eu já vimos coisas sendo pesadas de amiguinhos dele falando coisas muito pesadas. Porque 13 anos já começa a falar coisa que não... Uma linguagem bem... Inclusive coisas pesadas, assim... Bem, não vem ao caso, mas coisas assim que não são muito ok de serem ditas, saudáveis. Assim, é legal a gente ver. Foi até legal a gente... Uma mãe pegou o celular pra ver e ele reclamando. Pô, para de falar isso. O amigo, pô, para de falar isso. O que você tá falando isso? Que isso, cara? Foi legal. Você vê até a maturidade dele de falar, pô, para com isso. Não tá legal. Mas aí, aquele dia que eu vi a mensagem do amigo dele, eu falei, cara, onde eles estão indo? Olha o nível que eles estão indo. Já tem uma perversão, já tem uma coisa
esquisita. Uma maldade, né? Uma maldade acontecendo. E ali me deu o sinalzinho vermelho. Até que ponto eu tenho que falar com ele, porque também ele precisa entender essas coisas. Sim. Legal ver, por exemplo, a maturidade dele de saber, cara, isso não é legal. Então, ponto. Então, eu fiquei mais tranquilo. Tipo assim, ele não tá entrando nessa onda da molecada falando barbaridades e os outros querendo. Saiu depois, um pouco depois, saiu uma história, não sei se você acompanhou lá no Rio, no Santo Agostinho, que os meninos usaram a inteligência artificial e pegaram as meninas tudo de 13 anos de idade e botaram. Foi na sala dele, a turma dele. Ele estudava com esses garotos. Uau. E ele falou assim, eu já sei, mãe, eu sei até dizer até quem são. Até imagino quem são. Que era esse cara que fazia esse tipo de coisa. Ele ficou horrorizado. Ele falou, ainda bem que eu saí desse lugar. Saí na hora certa. Uau. Porque também é a mesma consciência. Mas você vê o nível de coisa que esses moleques estão fazendo. Então, às vezes, eu pensava ao contrário. Eu falava, cara, será que eu já tenho que começar a abordar os assuntos com ele? Será que eu tenho que falar por masturbação? Que é uma coisa que ele, né, certamente está envolvido nessa... Sim, claro. Eu falo, cara, é melhor naturalizar o negócio. É a melhor forma. Eu sempre fui muito naturalizada em todos os assuntos da minha casa. Eu sempre conto a mesma história, que eu lembro muito do meu pai falando, não só dessa parte sexual, mas um fato do porquê que a gente tem que naturalizar certos assuntos. Por exemplo, eu lembro de ter visto Fantástico, e a mensagem do Fantástico era sobre drogas. Meu pai falou assim, filha, queria que você assistisse Fantástico comigo. E geralmente eu dormia cedo, não assistia o Fantástico. Sim. E só tava eu e o meu pai. Senta aqui, vamos assistir juntos. Ele deixou eu assistir o programa. E quando deu o intervalo do assunto, ele falou assim, o que é que você entendeu? E aí eu contei pra ele o que eu entendi. E aí ele falou, então, deixa eu te explicar. A droga... e ele falando como médico, pra mim, tinha até mais validade, eu quanto criança. Porque eu falava assim, ele não tá falando só como pai, ele tá falando com alguém que entende. Eu enxergava, eu lembro muito dessa conversa. E dele falar assim, a droga ela vai entrar no seu sistema, no seu corpo, você não tem noção se vai te viciar ou não. Porque o corpo da gente, o organismo da gente pode viciar na primeira, pode não viciar nunca, pode viciar, mas é a sorte, é a loteria. E aquilo serviu tanto pra mim, tanto que eu falei, eu não vou pagar pra ver. E nunca experimentei nenhum tipo de drogas, mas por quê? Porque foi algo que entrou na minha cabeça de uma forma tão diferente, que eu falei, cara, a gente tem na minha família, na parte do meu pai, na parte do meu avô, dependente químico. E o meu pai falou comigo de uma naturalidade muito grande. Ele falou assim, olha, você vai ter contato, as pessoas vão fumar, vão cheirar perto de você. E isso é uma escolha sua. Eu não vou falar pra você que é certo, que é errado, você tem que saber. Sim. Então, ele falou de uma forma muito natural, ficou muito preso isso na minha memória. E eu usei também isso com o meu filho, porque hoje a escola, ainda mais aqui nos Estados Unidos, óbvio que em todos os lugares, mas aqui nos Estados Unidos a escola aqui é muito natural fumar, usar alguma droga. Aqui é muito natural. Sim. Né? Então, eu já converso com o Pietro sobre esse assunto, ele tendo 9 anos, com o intuito de proteger ele, de ensinar ele. Tem que saber, né? E sexo é a mesma coisa. Por quê? Também tem muita violência sexual dentro das escolas. Muita. E a minha preocupação era, eu preciso proteger ele de alguém fazer com ele, ou dele não ter informação e fazer com alguém. Então, a educação sexual. O que é a educação sexual? É você falar pro seu filho, quais são os lugares que não podem tocar? Ah, mãe, eu já sei. No menino, na bunda, é aqui e é ali. E na menina, é ali, ali, ali. Como é que você sabe se uma menina quer brincar, quer fazer alguma coisa com você? Perguntando. É isso. Se ela disser não, é o quê? É não. Então é não, meu filho. E é a mesma coisa com você. Se você disser não pra alguém... E essa é uma conversa que eu tenho com ele de uma forma tão natural que não vai assustar ele, não vai... Eu falava assim, você sabe que tem gente má, tem gente boa no mundo, né? Sei. Então, vai ter gente má que pode querer fazer alguma coisa com você. Então, você tem que reagir dessa e dessa forma. Tá bom, meu filho? Tá bom. Porque a gente proteger e falar, ai, não fala... A gente deixa o nosso filho vulnerável pra alguma coisa. Eu acho péssimo também, né? Entendeu? Então, é importante dar educação sexual, sim. O que é sexo? É isso. Onde são os lugares no corpo que não podem ser tocados, que pode ser tocado. Não é não. Esse tipo de conversa, de forma natural, acontecendo dentro de casa, protege as nossas crianças. Concordo.